Então, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa tão linda, tão maravilhosa, tão importante, que é sobre a fé e o poder da fé. A fé e o poder da fé. Então, significa que a fé é poderosa. Óbvio. Mas vamos entender por que a fé tem poder. Me perdoa, estou recuperando de uma dor de garganta da semana. Então, desconsiderem aí as tosses e os pigarros, tá? Vamos lá. Vamos começar definindo a fé. Eu olhei no Google a definição que nós temos lá, na definição dos homens, né? A que eu mais gostei, tem muitas, religiosas, né? Mas vamos lá olhar a principal. Confiança absoluta, ainda que não haja nenhuma evidência que comprove a veracidade da proposição. Gostei. Na Bíblia, a gente tem lá Hebreus 11, eu gosto muito, Hebreus 11, adoro, Hebreus 11, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quem falou isso foi Paulo de Tarso, né? Ele diz também, o apóstolo Paulo, ele, para nós, para a humanidade, é uma pilastra fortíssima da fé que a gente tem, né? Depois, no final, a gente vai entender por que eu estou fazendo essa afirmativa assim, com tanta convicção, né? Paulo diz o seguinte, ele diz, é um princípio de ação e poder. Gente, é um princípio de ação e poder. Grava isso que eu estou falando. Quando nos dispomos a alcançar uma meta digna, nós demonstramos fé. Ok? Quando nos dispomos a alcançar uma meta digna, eu quero fazer uma coisa digna, demonstramos fé. É um princípio de ação, é um princípio, é o começo da ação. É o começo da ação. Tá? E ele fala, princípio de ação e... Qual foi a palavra que eu falei? Poder. Falei. Então, já temos aí, Paulo afirmou isso. Paulo tinha toda a autoridade para falar isso que ele falou, né? Em Hebreus. Então, vamos lá. Gente, vamos falar sobre Deus. Eu convido vocês a olharem essa paisagem que tem ali atrás. Em torno de nós, mais de 180 graus, né? Observem bem. Allan Kardec define Deus como sendo, no livro dos Espíritos, tá? Como sendo inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Ok? Então, se Deus é inteligência suprema, não tem inteligência maior. E ele é a causa primária. Então, ele existiu primeiro que tudo. Causa primária, ele existiu primeiro que tudo. Então, se ele é tudo isso, então a gente pode afirmar que Deus é infinito. Deus é infinito. Ok? A gente pode afirmar também que Deus é perfeito. Por quê? Porque olha a obra que ele fez. Olha a vida. Olha a diversidade da vida. Tudo pulsa. Tudo respira. Tudo tem vida. Tudo balança. Tudo se move. Tudo tem cor. Tudo tem cheiro. E para nós, humanos, tudo tem sabor. Então a gente consegue entender, olha para o céu, imagina o que tem além do céu. Todo mundo já viu uma foto da Terra, né? Dada pela NASA. A Terra é um grão de areia numa praia imensa. Olha o tamanho de Deus. Ah, mas e nós? E cada bichinho? E cada besourrinho? Cada passarinho? Tudo ali é uma manifestação de Deus. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Muito interessante. Então, Deus tem essa coisa de criar e ele quis dividir com a gente. Ele quis dividir com toda uma humanidade. Não só terrestre, mas com uma humanidade, o quê? Cósmica, sideral. Temos irmãozinhos aí de vários planetas, infinitas formas físicas, que não a nossa.
A nossa, aliás, é bem primitiva ainda, tá? A nossa ainda está presa, muito presa nos 5 sentidos. A gente está num processo evolutivo, digamos assim, que a gente ainda não chegou na adolescência espiritual, tá? A gente somos crianças. Quem falou isso? Que somos crianças. Jesus, quando ele estava lá na cruz, ele falou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quem não sabe o que faz é um adulto ou uma criança? Então, e a gente já tem uma ideia disso. A gente já pratica isso, porque, gente, assim como lá em cima, aqui embaixo, claro que aqui embaixo, de uma forma mais densa, de uma forma mais rústica, mas do micro ao macro é o mesmo princípio evolutivo. Então a gente vê uma criança que, por exemplo, chega correndo, toda estabanada, escorrega e quebra. Vamos supor, vem correndo aqui, escorrega, quebra essa mesa. Quem vai xingar essa criança? Ninguém, porque a gente sabe que criança tem esse espírito mesmo de ignorância. Mas na próxima vez que ela vier correndo, vocês acham que ela vai escorregar e cair? Não vai. Por quê? Porque ela agregou uma experiência e aquilo ali ficou de aprendizado. Ou seja, a gente aprende pela ignorância. Pela ignorância não podemos ser punidos, né? Não podemos ser punidos pela nossa ignorância, mas podemos ser corrigidos pela nossa renitência. Podemos ser corrigidos pela nossa renitência. Viu? Bom, então, nós falamos aqui que Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é perfeito. Ou seja, ele é imensurável. Não dá pra gente materialmente mensurar Deus. E não dá pra gente materialmente calcular Deus. Não dá pra gente fazer esse cálculo. É incalculável. Ok? Então, estamos caminhando, construindo o raciocínio aqui. Deus é onipotente, tudo ele pode. Ele é onipresente, está em toda parte. E ele é onisciente, ele sabe tudo. Claro, ele nos criou, então ele sabe tudo que se passa conosco. Então, vamos pensar. Deus é bom. Deus é bom. Por quê? Porque ele fez tanta maravilha, ele seria mal. Mas e aí como é que fica? O mal existe, não existe? Não tem o mal aí na Terra? Não tem a sombra? Não tem a crueldade, a violência, os roubos, a perversidade? Tá aí, não tá? Então Deus é bom ou é mau? Ele não é tudo? Ele não está em tudo? Então Deus deixa acontecer tudo isso? Hã? Gente, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz essa pergunta e os espíritos respondem que o mal não existe. Tá lá. Tá lá. Ah, então se o mal não existe, o que é isso aí? Isso aí é a ignorância do bem. É a ausência da luz. É a ignorância que existe. Como Jesus na cruz falou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eles fizeram uma maldade? Não fizeram. Fizeram uma maldade? Fizeram. Mas aquilo ali que a gente chama de maldade, os espíritos chamam de ignorância. E Deus nos vê com esse olhar compassivo de um pai que vê uma criança fazendo uma coisa que não deveria, mas que ela vai aprender. Ela vai aprender por si só. Ah, mas por que Deus faz isso? Porque faz parte das regras, das leis divinas, o livre-arbítrio. Ele nos deixa livre. A liberdade é uma lei. A lei da liberdade. Está lá no Livro dos Espíritos. A liberdade é uma lei. Nós podemos fazer o que a gente quiser. Podemos. Ah, mas se eu quiser ser muito ruim, muito má, pode. Pode. Estou falando que pode. Se eu quiser fazer muita besteira, se eu quiser me drogar, se eu quiser me prostituir, pode. Pode. Mas é o escorregão da criança que bate a cabeça. Vai dar dor de cabeça, pode quebrar um braço, pode ficar meses de gesso, né? Vem uma dor, vem uma consequência. Por quê? Porque existe a lei de retorno. É uma lei que foi feita em nosso benefício. Deus é tão maravilhoso, tão perfeito, tão onisciente das coisas, tão sábio, óbvio, né?
que ele já nos coloca livres, mas ele coloca anteparos para a gente não ir muito longe na nossa curiosidade de fazer o que não é o bem, sabe? Então a lei funciona como uma cerca farpada para um boi não fugir do pasto, assim, sabe? O boi esbarra na cerca, aí ele já mantém uma distância de segurança da cerca, vocês sabiam disso? E eu já dei também esse exemplo aqui, numa outra oportunidade, que é como se a gente estivesse num rio e a água fosse o limite, a gente não consegue respirar fora da água, a gente é peixe. E tem uma correnteza que nos leva para algum lugar, que é o oceano, o oceano seria Deus, né? E a gente está lá, como é que é o coletivo de peixe? Cardume, Fujiuki. Então a gente está lá, a nossa humanidade, o cardume, onde estamos inseridos, a gente está lá se ajudando ou se bicando ou metendo a cara nos barrancos, nos limites que tem ali daquele rio, tropeçando, comendo pedra e sendo engolido pelos tubarões, mas a gente renasce, começa tudo de novo e a gente vai caminhando para o mar e aprendendo, né? Então, Deus fez essas leis. Essas leis são as leis divinas e elas são justas. Ah, então o mal é justo? Não. O mal é a ausência de bem. E a ausência de bem sofre os corretivos. Então não precisa de ninguém querer fazer as leis com a própria mão, com as próprias mãos, né? Ninguém precisa de cobrar o que é devido. Aí a gente precisa ter um raciocínio mais aguçado. Nós estamos vivendo numa sociedade que precisa de regras de convivência e existem as leis humanas. A gente precisa seguir as leis humanas para que a gente consiga ter uma convivência, uma encarnação harmoniosa que se propõe a chegar até o fim dela, né? O projeto reencarnatório tem que chegar ao fim. E para isso, a gente precisa de uma colaboração coletiva para que a gente consiga ter a nossa rotina, criar uma rotina nessa coletividade. Senão, a gente estaria no caos, e no caos, como é que você vai conseguir cumprir um projeto? Precisamos seguir as leis dos homens. Mas nós estamos falando de quem não cumpre. E quem ou cumpre essas leis humanas, mas extrapola, faz tudo na surdina, exerce a, entre aspas, maldade, que a gente sabe que não existe, né? Para essas, existe a lei divina. A justiça de Deus, ela é equânime, ela é milimétrica, porque no Evangelho fala de cada centímetro. Cada centímetro. Então, não podemos enganar. Ah, mas por quê? Porque além de Deus e toda a espiritualidade estar sempre convivendo conosco, ou vocês pensam que a gente está sozinho? Em momento nenhum, nem para tomar banho. Até na hora de eu tomar banho, eu falo assim, gente, com licença, virem para lá que eu vou tomar meu banho. Eu falo mesmo. Depois vocês podem olhar, todo mundo vai para fora, não olhem para mim. Então a gente não está sozinho, hora nenhuma. Ok? E, além disso, quem que vai ser nossa testemunha? Nossa consciência. Nós temos um chip divino ligado full time dentro de nós, que registra cada pensamento. Esse chip é tão sofisticado que ele registra, olha isso, cada intenção. Cara, estamos fritos. Então vamos ter consciência de uma vez que a gente precisa vigiar os nossos pensamentos e o tempo todo auscultar o nosso coração para ver que tipo de intenção está ali dentro. Até para a gente conseguir perceber se existe algo que está dessintonizado com o que o Cristo nos orientou. Vamos ter sempre isso em mente. Tem um chip lá dentro. E a gravação é full time. Não tem pause. Ok? Não tem pause. Então, respondendo a pergunta, Deus é justo? Sim. A justiça é perfeita, equânime? Sim, porque tem a lei e tem a nossa consciência, que é esse chip divino ligado full time. Ok? Um dia a gente vai falar sobre as leis, né, Antônio? Vamos colocar assim, as leis divinas, que é algo assim tão interessante da gente estudar. As leis divinas, anota aí, né?
Então vamos lá. Então por que tem o sofrimento? Se Deus é bom, por que ele coloca o sofrimento como uma didática, uma pedagogia da vida? Né? Ele deveria ensinar a gente assim com bondade, né? Não. É porque com a dor a gente tem um aprendizado que fica para sempre. Porque tem um print emocional muito forte. Tem um print emocional muito forte. Mas então todos os espíritos que estão nesse caminho, nessa senda do aprendizado, passam pela dor? Nem todos, nem todos. Jesus é um deles. Jesus é um deles. Por quê? Porque cada um de nós optou, cada um de nós é uma individualidade. Todo mundo está de acordo comigo? Alguém tem a sua digital no planeta? Alguém tem a íris, tem a irisologia, não é isso? Eu não sei o nome desse negócio. Ninguém tem uma íris igual, idêntica, ninguém tem. Por aí, na matéria densa, a gente vê que não tem dois espíritos iguais. Não tem. Então, cada um tem um jeito, cada um tem uma natureza, cada um tem um propósito. Deus criou biodiversidade, basta olhar. Basta olhar. Não é tudo igual. Nem dois pinheiros são iguais. Pode olhar. Eles podem até ser semelhantes, mas não tem dois pinheirinhos iguais. E nem dois cachinhos de flores exatamente iguais. Que eu estava olhando aí ontem. Não tem nenhum igual. Pois é. Então a gente também. Se cada um não é igual, cada um recebeu liberdade, cada um quis usar a liberdade como bem entendeu. Não é? Por isso hoje a gente tem também uma biodiversidade espiritual. Vamos dizer assim. Cada um está num estágio, cada um está num momento, cada um está num processo, cada um está num nível de consciência. Cada um está num nível de consciência. Ah, mas meu filho, posso falar? Às vezes seu filho ou sua filha está num nível de consciência muito maior do que o seu. Muito maior. Tá? Por isso existe o sofrimento, para que a gente aprenda. E quando a gente aprende, o que acontece? A gente está sofrendo. Dá-lhe sofrimento, paulada, desafio, prova, desafio, nossa, dor, lágrima. Aí pronto, a gente aprendeu. O que acontece? A gente acaba a dor. Não precisamos mais de dor. Não precisamos mais da dor. Se a gente se propuser a ter dor, será em missão com alguma humanidade, igual Jesus se propôs. Ah, eu quero ajudar aquele planetinha ali. Aí eu vou fazer uma missão de doação, eu vou ali sentir um pouquinho de dor, sei que é rápido, passa mal, vem e faço o meu retorno ao meu plano divino maravilhoso. Então a dor será bem opcional quando a gente for elevado e a gente quiser ajudar alguma humanidade, vamos falar assim. Mas no momento aqui agora, onde estamos nesse planeta, que vai passar de expiação e provas para um mundo de regeneração, a dor vai continuar, gente. A gente assiste palestras, Geraldinho fala, a dor vai ser um recurso muito pouco usado. Vai ter ainda, mas pouco. A tendência é não ter. Dependendo do nosso movimentar nesse novo mundo, a tendência é não ter dor. A gente vai evoluir por um outro processo, pelo amor, pela convivência, pelo exercício da fraternidade, né? Que a tendência do amor, quando ele é acessado, é cada vez ele se tornar mais iluminado e trazer mais felicidade pra gente, tá? Então, vamos entender que nós estamos falando sobre fé. Sobre Deus, já ficou claro, né? Aí, a pergunta: você acredita em Deus? Você acredita em Deus? Eu quero a resposta no final. Essa pergunta eu julguei. Qual a porcentagem, quanto que você acredita em Deus? Qual é o tamanho da sua fé? Eu fiz uma pergunta no início. Fé é sentimento ou comportamento? Fé é um sentimento ou é um comportamento? Não quero a resposta. É para pensar. É para pensar que daqui a pouco nós vamos fazer um fechamento. Qual o tamanho da sua fé?
Qual o tanto da sua fé? Vamos fazer uma análise agora sobre o materialismo. Gente, o materialismo é o que temos aí, bem reinante. Temos bem reinante aí, em que parece que isso melhorou demais, né? Nós temos uma humanidade que melhorou muito em termos de materialismo, mas se a gente for pensar algumas questões de materialismo, nós vamos ver que ainda é muito forte e a gente precisa abalar essa estrutura para que o espiritualismo, onde está a fé, ganhe força. Ganhe força. O materialismo rouba a nossa fé, ok? O espiritualismo ou a espiritualidade aumenta a nossa fé. Nós precisamos entender isso, porque Jesus diz: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Que mundo? Mundo material, gente. Mundo material. O mundo, porque se a gente não vencer o mundo material, o mundo material, o materialismo nos sufoca, nos engole. E ele está aí. Eu vou provar que ele está aí. Vamos raciocinar. No materialismo, as pessoas buscam cada vez mais o quê? O prazer. Prazer. E querem evitar, a todo custo, fugir da dor. Fugir da dor usando qualquer subterfúgio. Ah, mas como que a humanidade foge da dor? Basta olhar. Olha o índice de suicídio aumentando aí. O que é o suicídio? A não ser a pessoa, vou pôr um fim nessa dor. Vou pôr um fim nessa dor. Não quer mais sentir dor. Gente, isso é materialismo. Para. Outra coisa. A pessoa se droga. Se droga, é fugir da dor também. É o materialismo. Né? Ela quer fisicamente fugir da dor. Então ela faz o escapismo. A bebida, né? Idêntico. A pessoa nem pensa as consequências do corpo. A hora que o corpo acabar, já deu. O que importa é o prazer. O que importa é a fuga da dor. Quando eu bebo, eu relaxo. É a fuga, né? Outra lógica do materialismo. Aliás, guarda essa palavra, lógica. Lógica, raciocínio. Lucro. Eu quero lucrar. Não importa as técnicas que eu vou usar, se é de opressão, se é de ficar ali em cima, fungando no cangote do outro, escravizando o lucro. Isso é materialismo também. É comum, muitas lojas têm essa visão materialista de obter o lucro, mesmo que se adoeçam, né? Os servidores, empresas também, né? Empresas que têm essa lógica do lucro e de se dar bem, de concorrência, né? De concorrência, de destruir o adversário, de passar por cima, de tratorar mesmo, tratorar. Eu me dou bem, boa sorte para quem é incompetente. E outra lógica também do materialismo é o desperdício. Se você olhar no materialismo, é um desperdício gastar dinheiro com velho. Para que vai gastar recurso, dinheiro público, remédio para um velho que está ali doente? Deixa ele morrer. Mas o materialismo pensa isso. E engravidou, nossa, esse filho vai ser um transtorno. Não tem dinheiro não. Tira o filho, tira. É o materialismo. Realmente tem uma lógica. Tem ou não tem uma lógica? Gente, o aborto tem uma lógica. E é uma lógica materialista. Então nós estamos entendendo que o materialismo, lógico, é interessante para o materialismo não se ter pessoas deficientes, vivas. Por quê? Porque é um desperdício. É um desperdício de tempo, de dinheiro. É um desperdício a pessoa cuidar, gastar dinheiro com um deficiente, porque ele não vai trazer nenhum lucro, nenhum benefício para a sociedade. Né? Quem já leu Admirável Mundo Novo? Eu era jovem quando fiquei horrorizada. Hoje eu já entendo a lógica do materialismo, né? Todo mundo robotizado, achando que é feliz, e os que dominam usufruindo o máximo de prazer, escravizando lá
os que foram hipnotizados, né, para isso, foram criados para isso. Então, assim, a lógica do materialismo, o que importa é só o presente. O momento aqui e agora. É o prazer, é o hedonismo. É o quanto eu posso me dar bem e o problema do outro lá não é meu. Eu não tenho nada a ver com o problema do outro, né? E, claro, é uma lógica do materialismo também. Quanto menos eu trabalho, melhor para mim. Eu não é. Eu escuto muito a pessoa falar isso. Ah, não quero trabalhar muito, não, eu quero ter um dinheiro e depois eu vou viver de aposentadoria, eu vou para uma praia, eu vou fazer nada. Gente, quando a gente desencarnar, a gente vai trabalhar muito lá na espiritualidade. Uma vida de trabalho nos aguarda. Não tem essa de aposentar, não. Quando eu morrer, eu vou descansar. Vai nada descansar. E quem está no plano espiritual aí, que acha que vai ficar desfrutando, não vai. A gente só evolui, é uma lei, é a lei do trabalho. Não tem como, é só quando o indivíduo entra nessa energia e assimila essa lei, é que ele percebe que o trabalho, e quando eu falo trabalho, vou trabalhar para ganhar muito dinheiro, cuidado, não é isso. É o movimento que gera o benefício, isso eu estou entendendo como trabalho. Inclusive o trabalho consigo mesmo, o autotrabalho. Você estudar é um autotrabalho, né? E, só fechando, né? A filosofia materialista é: quero trabalhar pouco e ganhar muito, né? Por isso que muita gente monta aí negócio, tem aqueles projetos estratosféricos e entra em falência porque acha que vai trabalhar pouco e ganhar muito. Não vai trabalhar muito e ganhar pouco, porque os ganhos que a gente tem para aquela vida estão diretamente ligados a um projeto reencarnatório. Se no projeto reencarnatório estiver que a gente não vai ganhar acima de X e a gente não vai ter esse tanto de propriedades, esse tanto de recurso, por mais que você trabalhe para ganhar isso e para ter isso, ganha e perde. Ganha e perde. Eu tenho um exemplo de uma pessoa, não vou dar muitos detalhes porque essa pessoa, eu tenho contato, não vou dar o exemplo que a pessoa vai, eu vou dar outro exemplo, senão a pessoa vai lembrar que eu falei tal. A pessoa montou um negócio e começou a ganhar muito dinheiro com esse negócio, mas aí adoeceu uma pessoa da família e tudo que ela ganhava, ela gastava 70% do que ela ganhava com tratamento e remédio e tudo. Entendeu? Ou seja, prevaleceu o tanto que estava programado para a reencarnação. Prevaleceu aqui. Nós temos um projeto reencarnatório. E não adianta fugir disso. Não adianta fugir disso. Ah, mas isso está muito determinismo. Não estou gostando disso. Calma. A gente é livre para fazer o que quiser. A gente é livre para fazer o que quiser. Podemos testar. Mas não é todo mundo que sai de uma favela e vira jogador de futebol ganhando 40 milhões. Não é. Embora todo mundo tenha esse sonho, né? Você vê que a Mega Sena outro dia eu estava vendo. Milhões de pessoas, duas, e às vezes ninguém ganha. E a pessoa fica a vida inteira jogando, tá? A vida inteira jogando. Ai, Sandra, mas então vamos falar de espiritualismo, pelo amor de Deus, materialismo aqui pegou pesado, né? Não pegou pesado? Então vamos lá. Como é que faz a questão do prazer com o espiritualismo? Não pode ter prazer? É proibido o prazer no espiritualismo? O que vocês acham? Claro que não, gente. Alegrar, Jesus quer que a gente tenha prazer. Ele até serviu vinho. A gente precisa ter prazer, sim. A gente precisa ter alegria. Mas, no espiritualismo, a gente tem um regulador desse prazer. A gente vai afinando dentro de nós o quanto aquilo pode ser prejudicial se for a mais. Porque até sexualmente falando, a gente já tem ciência comprovando, a lógica já está chegando para o espiritual. Quanto mais a pessoa tem diversidade sexual, mais insatisfeita sexualmente ela fica. Gente, isso é neurociência, não sou eu que estou falando, não. Ou seja, estamos voltando àquele princípio de antigamente, de
mais pudor, mais, né, encantamento, mais parcimônia. Por quê? Porque aí a gente regula o prazer. E quando tem um prazer muito satisfatório. Enquanto que o prazer, que vai sendo dopamina direto, dopamina, serotonina, qual que é? Dopamina. Oxitocina é mais ligado ao amor, né? Então, o biológico já está dizendo para a gente retornar. Olha como que a ciência começa a dar a mão para o espiritualismo. É isso que eu estou querendo chegar lá. Com relação à dor. Então, a busca do prazer, a gente já está buscando prazer? Não. Podemos até ter prazer, podemos. Legal, comer uma comida gostosa é muito prazeroso, né? O sexo é muito prazeroso. Tem muito prazer na vida, divertir e tal. Mas nós, com parcimônia, nós vamos regular isso. Para isso ficar um prazer melhor. Dá pra gente ter um prazer. Um prazer de luz, né? Sem ser um prazer que nos leva à exaustão. Com relação à dor. Fugir da dor a qualquer preço. Na espiritualidade, o que a gente entende? A dor? Uma professora. A dor é uma professora. Então vamos entender essa dor. Que dor é essa que nós estamos sentindo? Uma dor física. O que essa dor está querendo me dizer? Aconteceu perdi um dinheiro. O que isso está me dizendo? Qual que é a lição que está por trás? A gente passa a entender a dor e a aceitar a dor, né? Alguém que a gente ama, partiu, foi embora. O que vai ser a nossa vida sem essa pessoa? Eu estava dizendo aí, a minha versão com o meu marido é uma. Carpinejar fala, né? A nossa versão com aquela pessoa é uma outra versão. E agora a gente tem que viver uma nova versão nossa que é sem aquela pessoa. Aprender isso. É uma aceitação, é uma humildade, é uma não revolta com a dor. Então, já a proposta para o materialismo fazer esse link para a espiritualidade. A lógica precisa dar as mãos para esse entendimento da dor, né? E esqueci de falar isso, gente. No materialismo, esses acontecimentos grandes, tanto maravilhosos quanto pequenos, fala assim, nossa, isso foi uma grande coincidência. O materialista fala assim, isso foi uma coincidência. Gente, não foi coincidência. Não existe coincidência. O espiritualismo não existe coincidência. Tudo tem projeto. Deus, ele é infinito, então ele já sabe o futuro, ele já sabe as escolhas que a gente vai fazer. Essa questão de tempo é para o nosso mundo de expiação e provas que a gente ainda precisa desse regulador. Mas não tem tempo para Deus, então ele já sabe o futuro. É tudo projetado, já tem projeto. Não há coincidência. Há o projeto. Há o projeto. Mas então tem o projeto do suicídio? Não. Nenhum projeto maligno existe, nenhum. Há o projeto do filho ficar viciado. Não tem esse projeto. Não tem. O projeto é sempre para o bem. É o livre-arbítrio que, pela nossa ignorância, a gente escolhe trilhar aquele caminho tortuoso, aquele caminho de lama. E aí, a lei de Deus fala. As leis, né, são justas? Consequências. A colheita é livre, mas... mentira. O plantio é livre, a semeadura... Nossa, gente! A colheita é obrigatória. É obrigação. Sandra, sim. Chamar a atenção em relação ao materialismo, a gente precisa dele, de um percentual dele. Claro. Né? Isso aí, senão a gente não consegue viver no mundo. Então, o que a gente precisa observar é que caminho que você está seguindo para alcançar aquilo que você busca. Eu quero uma casa maior. Não tem problema querer. Mas o que você vai fazer para alcançar e qual caminho você vai trilhar para chegar ali? Se esse caminho está te trazendo isso que eu vou falar agora. Então, desculpa, não, mas ótimo. Então, assim, a gente precisa de um percentual de materialismo para caminhar. Claro, nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo, né? Agora, com relação àquelas outras coisas que a gente falou sobre o se dar bem e a questão do desperdício, a questão... todas essas questões de ambição, de ter prazer, de correr atrás, quer dizer que nós não podemos? Não.
mas nós temos critérios. E aí é que entra o critério. Esse evangelho do tempo de Jesus, foi lá no tempo de Jesus que ele foi impresso. A dedicatória de Jesus. Tem a dedicatória de Jesus aqui. Então, esse é o critério. Tá tudo aqui. Não deixa dúvida. Como eu vou andar nesse mundo materialista? Desenvolvendo a espiritualidade. Usando a lógica, o raciocínio. Porque é isso que Kardec fala. Que a fé é encarar a razão frente a frente. Isso que eu estou falando. O materialismo tem razão? Nós falamos que tem. Tem. Mas, e o que o Evangelho fala? Sobre a lei de Deus, há muitas moradas na casa do meu Pai, fora da caridade não há salvação, a lei do amor. O que a gente tem que fazer? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Está tudo aqui. Não põe a luz debaixo da candeia. Está tudo lá. Então o roteiro para a gente unir a razão com a espiritualidade, a gente já tem. É o Evangelho. E Kardec fala que a fé precisa encarar a razão frente a frente. Então a gente tem que raciocinar, a gente tem que ter lógica para aplicar o que Jesus falou no nosso mundo de hoje. Então agora eu consigo ver o aborto com outros olhos. Eu consigo entender a justiça de Deus através dos olhos da reencarnação. Por que tem uma pessoa miserável? Por que tem uma pessoa com deficiência mental? Por que tem um velhinho que está doente, abandonado, demente, com Alzheimer? Por que eu tenho que cuidar de todos? Porque ali tem uma alma que está num processo de aprendizado, como nós estamos também. Então, isso significa que não somos melhores que ninguém. Não é? No materialismo, não. No materialismo, né, os príncipes, os reis, os políticos, eles ficam, né, se acham superiores. Alguns intelectuais também se acham, né? E a gente vê pelo espiritualismo, pela fé, que não é. Somos todos um, somos todos iguais, estamos todos numa escola, estamos todos aprendendo. E Chico Xavier diz, no último, se a gente está bem, no último, qual que é o termo que ele... Na última légua, é isso que ele fala? Não sei se no último quilômetro a gente pode cair. Foi bem encaminhada, estou no último quilômetro, a gente cai. Então ninguém é assim, infalível, não. Ninguém é melhor que ninguém. Então, se a fé é raciocinada, nós já estamos começando a fechar o nosso estudo. Se a fé é raciocinada e a gente entendendo, compreendendo, a gente passa a ter certeza. Nossa, entendi. Faz todo sentido. Nossa, tem lógica. Tem lógica. Tem lógica isso. Aí, mais do que esperança, porque a gente aprende lá atrás que ter fé é ter esperança. Não é? Ter fé é ter esperança. É um sentimento. É um sentimento. Então, fé é um sentimento? Fé é um sentimento. Bacana, parabéns. Mas, agora eu vou fazer a pergunta. Se no Espiritismo a gente acredita na vida futura, que eu falei, é daqui para frente. A base da fé é a compreensão. Tá, entendi. Aí eu pergunto, você acredita? Você acredita em Deus? Agora você acredita em Deus? Você acredita em Deus? Acredita? Eu não acredito em Deus. Eu tenho certeza de Deus. A fé é a certeza. Acreditar é pouco. Acreditar é pouco. A fé é a certeza. E é nessa certeza, é na certeza de eu olhar para uma pessoa que está sofrendo, saber que ela está passando por uma prova. É eu olhar para um bebê que foi gerado no momento difícil daquela família, mas que a pessoa não vai fazer o aborto. Eu entendo que aquela alma precisa viver. Eu entendo que eu preciso cuidar do meu corpo, porque é através dele que eu vou ter
a minha prova reencarnatória, eu vou fazer o projeto reencarnatório, eu vou cumprir o plano de Deus para essa vida. Aí eu vou cuidar. É igual um carro. Eu trabalho com carro, eu preciso fazer viagem, né, Antônio? Eu preciso ficar viajando. Você vai estrambelhar o carro? Não, você vai conversar com o carro, vai lavar o carro, trocar o motor, verificar o freio todo dia. Porque é instrumento de trabalho. O corpo é nosso instrumento de trabalho. Ok? Então, você acredita na justiça divina? Você acredita na justiça divina? Eu não acredito na justiça divina. Eu sei da justiça divina. Eu sei que tem justiça divina. Tá? Então, respondendo a pergunta, a fé é a crença. Eu acredito. Eu confio, acredito, que nós lemos aqui no início o sinônimo, né? Eu tenho sentimento de esperança. A fé dá esperança. E a fé dá um sentimento também de proteção. Igual um filho que se sente protegido pelo pai, quando ele está, por exemplo, brincando num campo, mas ele está vendo o pai ali. Aí ele brinca e toda hora ele confere se o pai está olhando. E isso dá para ele uma liberdade, uma sensação de proteção e de segurança. Né? Quando o menino vai fazer uma apresentação numa escola, num teatrinho, que vê a mãe, vê o pai ali, aí ele já, né, fica com outra disposição, é outra segurança, é outro desempenho que o menino vai ter, porque ele tá vendo, ele tem certeza que o pai tá ali olhando, né? Não é lindo? E isso, essa certeza, essa segurança, esse saber, eu sei, e isso não gera uma coragem? Ou eu tô errado? Isso não gera uma coragem? Coragem de viver? Coragem de fazer? Coragem de pegar uma coisa? Coragem de mexer? Coragem de enfrentar as pessoas? Igual eu já ouvia isso, nossa, mas você pegou a religião com for, peguei da pessoa, assim, indiretamente te chamar de fanática. Você tem coragem para passar por isso? Coragem para silenciar? Porque às vezes a coragem é o silêncio. Às vezes a coragem é a humildade mesmo. Então a fé, nesse sentido, ela nos empodera, gente. Nesse sentido, ela nos empodera. É correto, então, dizer que quem tem fé não tem medo? É correto isso? Corretíssimo. E temos passagens evangélicas dizendo, que eu trouxe para vocês, que eu vou ler. Eu costumo analisar a fé, que ela é o resultado daquilo que você acredita. Resultado da crença. Isso. E quando você tem um movimento perante aquilo que você acredita, mesmo que o resultado não seja aquilo que você achava que fosse, naquele momento, como você já está extremamente forte, você fala, eu creio, mas aumentar em minha fé. Então, vou ler a continuidade que você está falando aí, viu? Tiago 2, só vou ler esse pedacinho, tá, gente? Tiago 2,17, depois vocês confiram. Assim também é a fé. Se não tiver as obras, é morta em si mesma. Ou seja, a fé, ela tem que ser operante. É fazer. Você mede a sua fé pelo que você está fazendo. Agora eu volto com a pergunta. Qual é o tamanho da sua fé? Você crê, você sente, né? Você raciocina, você entende, você sabe. Tudo isso eu falei aqui. Mas e o que você faz? Qual é o movimento, que resultado que essa fé está trazendo para a sua vida? Como é que você está vivendo o seu dia a dia? Qual está sendo a melhora que o alinhamento com o ensinamento de Jesus está proporcionando para a sua vida? Você está cada dia melhor? Porque a fé operante é a fé que produz um resultado. E é nesse sentido que Jesus falou, se tiveres a fé do tamanho de uma mostarda, ou seja, pequenininha, ali naquela semente tem uma potencialidade, uma potência. O que é potência? Poder. Potência, poder. Ali tem uma potência dentro daquela semente, dela virar uma árvore com
infinitas sementes. E essa árvore da mostarda é uma árvore gigante, tá, gente? É uma árvore gigante. E, dependendo da sua fé, você tem certeza que aquela semente ali, você consegue fazer uma floresta. Ali não tem só uma árvore, ali tem uma floresta naquela pequena semente. Então Jesus, olha o que Jesus está falando. Olha o que Jesus está falando. O poder que tem dentro da fé de uma pessoa. Que é tudo isso que a gente refletiu aqui hoje. Um poder de realização. Mas a gente só realiza se a gente tiver coragem. Para a gente ter coragem, a gente tem que entender e ter certeza. E a gente tem que saber. É a fé raciocinada de Allan Kardec. Então podemos dizer que a fé nos empodera. A fé nos empodera. E aí a gente vai na passagem de Jesus dizendo, vou ler só a parte que senão... Jesus tirou um demônio lá porque os apóstolos não conseguiram tirar. E aí eles perguntaram para Jesus, mestre, por que a gente tentou e não conseguiu e o Senhor tentou e conseguiu? Por quê? Respondeu Jesus, por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo que, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Nada vos seria impossível. Inclusive alcançar a verdadeira felicidade. Porque quando a gente tiver a fé plena e absoluta, porque a nossa fé ainda é recalcitrante. Quando a gente sofre um baque, a gente ainda cai na fé. Mas quando essa fé estiver inabalável, nós chegaremos num ponto de dizer, né, que a gente venceu o mundo. E aí nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. Que não é desse mundo, né? Tá no Evangelho. Tá no Evangelho. Que é o nosso roteiro. Bom, e fechando, porque o nosso tempo é 2 minutos, ok? 2 minutos. Eu recomendo esse livro Pão Nosso, que é maravilhoso, espetacular. Jesus dizendo, faz de conta que é Jesus, não sou eu que estou dizendo. Imagina que é a voz do mestre dizendo, tá? Em Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vocês lembram o que aconteceu, né? Depois veio a chuva, veio o vento, a casa se manteve ali, inabalável. Olha o poder da fé aí, né? E na lição 174, nós temos aí, em Marcos 16. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Gente, isso é muito complexo. Esses demônios, expulsarão os demônios, são também as nossas sombras. Não é só a gente expulsar o demônio dos outros, não. Também, porque na reunião mediúnica a gente ajuda o que antigamente se chamava de demônios, e hoje a gente sabe que são irmãos que estão ainda na ignorância. Então a gente pode ajudá-los e não expulsá-los, né? Ajudá-los. Mas os nossos demônios internos nós temos que expulsá-los rápido de dentro de nós. Porque senão a gente é homem de pouca fé, né? Jesus fala, vou terminar com essa passagem, que eu li tantas passagens sobre fé, não porque eu tenho essa fé, tá, gente? É porque eu estou em busca dessa fé. Registre-se. Eu preciso de ter uma fé cada vez melhor, né? Tanto é que Regina falou, Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. A gente sempre tem que pedir isso. A nossa prece precisa ter essa frase diária. Porque a gente precisa de ter coragem para seguir, né? Então Jesus estava lá no barco, né? E Jesus estava descansando, o barco afastou um pouco da praia. E parece que escureceu e começou a chover. E Jesus começou a caminhar na água. Começou a caminhar. E Pedro também quis. E Jesus falou, vem. E ele foi. Pedro caminhou um pouquinho na água. Mas de repente o que aconteceu? Vocês sabem? Bateu um vento forte.
E no vento forte, Pedro, o quê? Teve medo. Teve medo. Medo, a palavra antifé. Se existe uma palavra que é o oposto da fé, é medo. Né? Então Pedro teve medo. Está lá no Evangelho. E no que ele teve medo, ele distraiu e afundou. E aí depois ele ficou encabulado. Falei, Senhor, por que eu caí? Vacilaste. Você vacilou na fé. Então a gente conseguirá fazer coisas assim, consideradas impossíveis mesmo, para a matéria, para o mundo material, que nós falamos hoje sobre materialismo. Nós vamos conseguir andar sobre as águas desse materialismo, mas se a gente vacilar quando vier o vento forte, que vai vir, porque a gente está previsto, né, nesse final de tempo, transição planetária, está previsto dores coletivas, inclusive, né, cataclismas e tal. Se a gente distrair, a gente afunda no materialismo. Tá? Eu entendi essa visão do Pedro caminhando sobre as águas e vacilou, afundou, como a gente mesmo. A gente começa no nosso processo de fé, se vier um vento e a gente vacilar, o mundo nos engole. Então a fé é para ser plantada, adubada, cuidada, podada todo dia para ela ficar linda, né? A gente podando o nosso ego, tudo aquilo que a gente tem que está contra o alinhamento perfeito com o Evangelho de Jesus. E aí a gente vai ficando cada vez mais forte, ao ponto da gente fazer coisas impossíveis, como Pedro, né? Que é andar sobre as águas do materialismo, né? Gente, eu espero que tenha contribuído com fé, que cada um seja aqui hoje fecundado pela semente de mostarda que Jesus falou. Cada um de nós. Viu? Então, vamos em paz.